do Senhor, bando de ímpios e soberbos! Está começando mais uma Escola Demonical. Eu sou a Sara, uma ex-levita que nunca se conformou em ser feliz só no céu. E estou aqui com a Dani. Olá! Nossa, eu tô torta, peraí. Deixa eu me distortar. Pronto. Tava torta. E aí, meu cabelinho de Hitler aqui, tá foda. Aí eu tô com o cabelo do Michael Jackson. Tá Que difícil. crossover. Nossa, hein? A aula de hoje vai ser o meio comunista, filosófica Paulo Freire, porque nós vamos falar de um personagem que fez um salmo mais depressivo da Bíblia. Tá, talvez não seja o mais, mas um dos mais depressivos da Bíblia. Um pobre, explorado da classe trabalhadora, que ensinou todos os crentes a simplesmente aceitar que a gente veio ao mundo para sofrer mesmo, porque felicidade e tranquilidade só no paraíso. Vamos falar de Asaf. Tá não sei empolgada? quem é. Uhul! Você não sabe quem é Asaf, né? Não. Mas agora você vai conhecer ele. Você vai amar ele. Mas antes, Nossa, vamos aos recados. recados. Você pode mandar todos os seus desabafos, murmurações e fofocas para o nosso e-mail escolademonical@gmail.com e também feedbacks do episódio que você ouviu e dos episódios anteriores. É só colocar qual foi o episódio que a gente lê aqui. A gente gosta. A gente gosta de feedbacks, a gente gosta de saber o que vocês acharam. Se você sentir no coração o desejo de nos ajudar, envie um pix no mesmo endereço de e-mail, que é o escolademonical@gmail.com. Eu tô um pouco confusa hoje. Tá. Desculpa, gente. Desculpa. É difícil. Nem sempre a sertralina consegue me ajudar. Mas enfim, envie um pix pra nós e garantam um Feliz Natal para essas duas ímpias que todos os dias fazem esse sacrifício de ler a Bíblia para alegrar quase todos os seus domingos com a palavra de Deus. Eu queria dizer que eu não faço o sacrifício de ler a Bíblia. Quem lê é a Sara mesmo. É, ridícula. Mas Prioridades. você me ouve ler a Bíblia, tá legal? Então, É isso. Triste. segue a gente em todas as nossas redes sociais, @Escola Demonical, para poder receber os nossos cortes e etc. Assiste também a gente no YouTube, para poder ver a gente falando do episódio. Tem a gente lá também. Se você não tá no Spotify, assiste a gente lá no nosso canal. Vai ser um pouco difícil achar ele, porque a princípio ele manda você para a escola dominical, mas é para você ir para a escola demonical. Amém, nada de igreja? escola dominical. Exatamente, nada de escola dominical. Amém, Ah. igreja? Amém, banda? Ai, meu Deus do céu, você pegou agora uma referência. Amém, banda? Ai, maravilhoso. Mas enfim, vamos ao episódio. A história de hoje se passa no Salmo 73. Já leu algum salmo, Dani? Ah, devo ter lido, mas você vai Só querer... de sempre, né? 91. Não, sei lá, eu não decorava salmo, Sara. O Senhor é meu Poxa. pastor, nada me Não faz eu faltará. passar essa vergonha aqui. Vai, só vai. Ai, pior aluna, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Se passa no Salmo 73. Esse salmo ele foi escrito por Asaf, que ele era um levita da casa do Senhor. Eu gostaria de, inclusive, comentar aqui que eu tive um professor, o nome dele era Arão, já começou por aí. E aí, ele teve um filho. Não satisfeito dele se chamar Arão, ele resolveu colocar no filho dele o nome de Asaf. E ele falava tudo isso com muito orgulho. E ele adorava o meu nome, inclusive. Ele achava muito maravilhoso. É lógico, Sara é um ótimo nome. Você sabe quem foi Arão, Dani? O cara que arava a terra. Badadum-dum. Nossa Senhora. Você não tem vergonha, não? De fazer esse Tenho, tipo de mas piada. aqui a parte boa é que não tem ninguém olhando pra minha cara, senão eu morreria de vergonha de fazer isso. Entendi. Arão era irmão de Moisés. Moisés? Tá. Uhum. Então, irmão mais velho de Moisés. O nome dele era Arão. E aí ele resolveu... Crente tem essa mania. Eu não sei por quê. Eu realmente não entendo Mas o essa irmão mania. desse cara era Moisés? Ah, eu não Só sei. Só Nunca... fazia sentido você botar, né, o nome do filho do outro de Arão. Você... E se ele tivesse uma irmã, chamaria Miriam, né? Isso. E aí, sem nenhum preconceito com as Miriãs, mas é complicado esse nome, né, queridas? É que geralmente é Miriam, né? Não é Miriam. Miriam é uma versão estadunidense do nome. Eu não conheço nenhuma Miriam. Eu conheço Miriam. Não,
É Miriam. Para com essa porra. Isso é coisa de estadunidense. É igual, vou botar o nome do meu filho de Noah, ao invés de colocar Noé, que é a mesma coisa. Mas vou botar Noah porque agora é diferente. Entendeu? É essa mania de crente de colocar esses nomes do Antigo Testamento. Parem. Só parem. Entendeu? Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, esses nomes tudo bem, a gente até releva, porque é do Novo Testamento, é mais recente. Agora, Arão, Asaf, mas o significado é bonito. Dane-se que o significado é bonito, que nome feio. Que é Valentina, perdão. Enzo, parem. Não, peraí. Esse não tá na Bíblia. É feio? Mas não tá na Bíblia. O problema do crente é essa coisa do vou botar o nome crente no meu filho, entendeu? Porque ele já vai nascer santificado. Aí você vai no presídio, o que tem lá? Um monte de Manassés. Jesus. Entendeu? Não, Jesus não pode. Pro Brasil não pode. Jesus não pode. Isso é coisa de gente do latino. Mas aqui tem Moisés, Manassés, Melquisedeque, Abimeleque, tudo no presídio. Então, assim, parem. Não é o nome que vai fazer o seu filho ser melhor ou pior que ninguém. Só vai fazer, na verdade, coitado. Ele tem que levar um trauma pro resto da vida, porque ele se chama o quê? Asaf. Às vezes é por isso que virou bandido, né? Às vezes é por isso. Os piores alunos da escola. Tudo tinha nome de crente. Todos, piores alunos, crente. E aí, como é que faz? Enfim, vamos lá. Contar a história de Asaf. Asaf pertencia à tribo de Levi. Falo entre aspas porque Levi foi um dos 12 filhos do pai Jacó e o único que não ganhou uma tribo. Quando o povo de Israel se separou em 12 tribos, né, a tribo de Levi foi a única que não teve uma tribo, não teve uma cidade para eles, eles não ganharam nada para eles. Eles viviam ali entre as tribos e eles viviam de ajuda dos outros israelitas. Né? Eles é que ajudavam. Uma pergunta. Esse Levi é o filho do Jacó lá? Filho do pai Jacó. Acabei de falar isso, inclusive. Desculpa. Meu cérebro ele foi embora. Desculpa, gente. Tive um momento de apagão, fiquei meio... Entendi. Mas não tem problema, a gente repete. Levi era um dos filhos do pai Jacó. O terceiro filho, e ele era filho de Leia. Ou seja... A preterida, né? Ele era filho da feia. Da preterida feia, entendeu? Ele era filho da feia. E Raquel, que era a preferida. Exatamente. Então, devido a isso, né? E ele não era o primogênito, então ele não ganhou muita coisa. E outra questão também, quando houve essa separação, a tribo de Levi ficou responsável por cuidar do templo. Devido a isso, por serem responsáveis por cuidar do templo, eles não podiam ter propriedade privada, eles não podiam ter bens. Tudo deles tinha que ser por doação. Vamos botar entre muitas aspas essas doações, porque a gente vai dar uma destrinchada sobre esse assunto, né? E aí, era isso. Principalmente os levitas, eles também eram responsáveis pela parte do canto, pela parte da... Como é que é o nome daquilo? Tambor? Percussão? Instrumentos. Eles faziam a música através de instrumentos e Percussão, sei lá. Não, mas é porque Asaf... Samba? É porque o Asaf, ele era responsável pela parte da percussão. E ele era tão fodão, que ele se tornou professor de música. Ele era professor de música, ele era várias coisas e ele era muito querido por quem? Davizinho, que é o nosso querido Asaf. Comedor de casadas. Ele é conterrâneo de nosso querido Davizinho, né? Então, devido a isso, eles não podiam ter nada. Não podiam ter nada. Essa é a primeira parte da história. Aí nós vamos para outra parte da história. Como eles eram responsáveis ali por cuidar do templo e eles viviam... não podiam ter bens materiais, não podiam ter nada. Eles viviam de dízimo. Todo ano, uma família que tivesse o filho mais velho, que teve um filho aqui, nasceu um meninão aqui, delícia. Eles tinham que entregar um dízimo gordo, robusto, para o templo, né? Em agradecimento a Deus por ter libertado o povo de Israel do Egito, tá? Essa época de Asaf é muito, muito, muito tempo depois da libertação do povo. Mas até nessa época, eles ainda faziam isso porque foi uma ordem de Moisés. Moisés escreveu no livro da lei, lá em Levítico, essa obrigatoriedade. Toda família que tivesse o primeiro filho teria que entregar esse dízimo ao templo. E seria esse dízimo que iria sustentar
o templo e as pessoas. Agora, se o primeiro filho morresse e aí eles tivessem o segundo, aí não precisa? Não, se Por teria exemplo, que... vamos supor assim, mulher engravidou, Uhum. perdeu o bebê no parto. Aí você tá fazendo uma pergunta muito aprofundada. Mas eu acho que é assim. Se teve o filho tá lá. Pô, beleza. E aí, depois de mais velho, mais ou menos na idade de Isaac, digamos assim, ele morreu, aí o próximo filho que vai se tornar o primogênito. Aí você tem que entregar mais um dízimo pra esse próximo filho que se tornou o primogênito. Porque agora o seu primogênito não é mais o que tava lá, é outro garoto que é primogênito agora, né? Agora, se você tiver 2 filhos, gêmeos, O primeiro que nasceu. morreu. Aí é o segundo. Mas o primeiro que nasceu é o primogênito, porque nós tivemos a história Mas de assim, Esaú e Jacó. aí eles cresceram, tava pagando o dízimo. Aí ele morreu. Não, mas não tem esse tá pagando. Você paga uma vez só, é numa sentada. Ah, é uma sentada É, só. o Paga uma dízimo- vez só, acabou. Isso. Viu, Isso. igreja? É uma vez só. Para de ficar querendo receber todo mês. Não, Mas não. pra gente, vocês podem pagar todo mês, não tem problema. Mas pra igreja evangélica, não. Para de pagar essa porra. Não. É nesse contexto, esse tipo... É porque existem outros tipos de dízimos e ofertas. Ah, sempre tem, né? Esse é um tipo de dízimo. Não significa que o povo de Israel entregava só uma vez. Ah, não. Esse é o dízimo dos primogênitos. Tem outros. Caralho. Entendeu? É. Porque esse é o dízimo da gratidão nas 10 pragas do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos. E Deus poupou o povo de Israel dessa morte dos primogênitos. E aí É porque por ninguém isso... mais precisava pagar dízimo. Não! Não existia dízimo ainda nessa época. Toda essa história veio depois. Foi Moisés que escreveu tudo isso. Eu amo. Que era um desgraçado, um chapado do caralho. Não, Moisés, ele é maravilhoso, porque assim, ele escreveu sobre ele mesmo, sobre a origem de tudo, sobre todas as leis, e era sempre ele, sozinho, que via Deus. Você já parou pra pensar o quanto isso é parecido lá com aquele cara que escreveu o livro dos Mormon? Sim, é igual. Ai, meu Deus, é a mesma coisa. Caraca, sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí todo mundo ri desse cara, porque ele falou isso que não, porque foi nos Estados Unidos. Ai, lógico que é nos Estados Unidos. Mas ninguém fala isso de Moisés, eu Pois adoro. É a mesma verdade. parada, é a mesma parada. Mesma parada. Porque ele escreveu sobre ele mesmo. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então, ele escreveu sobre ele mesmo, ele escreveu sobre a origem, e é por isso que a história meio que dá uma encaixada ali, sabe? As coisas meio que tem... Que é óbvio, né? Você não viveu aquilo, você só tá escrevendo e aí foi inspirado por Deus. Mas enfim, morreram lá, mas no Egito, né, morreram os egípcios, mas os israelitas não. Então, por isso, vamos pagar aqui esse dízimo. Uhum. E quando houve a separação toda, os levitas tiveram que viver ali desse dinheiro. Uhum. Aí eu vou fazer a pergunta pra você, Dani. Hum. Você acha que esses levitas, eles eram pobres? Ah, sei lá, pra você fazer essa pergunta, eu acredito que não, né? Você acha que eles eram uns coitadinhos, sofridos, sofredores? Levi não Porque foi um dos caras que quebraram aquela cidade lá pra salvar a irmã? Foi Rúben Foi Simeão? e Simeão. Ah, então ele não era rico, não. Sei lá. É que se fosse os caras que roubou a cidade, né? Aí fazia sentido ser super rico. Roubou a cidade inteira. Não. Foi Rúben e Simeão, que é o primogênito, inclusive. Mas Jacó era rico. Rico pra caralho. Sim, mas Aí filhinho de papai. Aí os levitas, né, fruíram do dinheiro que já tinha e foram investindo na bolsa e ganhando mais dinheiro. Mas veja bem, não precisa ir muito longe. Teoricamente, nessa história, os levitas, eles podiam não ser os sacerdotes. Eles não eram, tipo, os pastores, os sacerdotes. Eles não eram os sumos sacerdotes e os sacerdotes. Uhum. Eles não eram. Mas eles estavam sempre ali no templo, né? Através dos cantos, eles faziam visitas também. Se alguém estivesse doente, eles iam lá. Eles tinham toda essa função. Ana Paula Valadão, Meu Deus. Ela Não é quero pobre? processo. ela é pobre? Ela, não sei, não falo. Não quero levar processo. Ela não vai levar processo. Ela sabe que ela é rica. Tá, O irmão então, dela. Eu não pobre? conheço o irmão dela. Deve ser rico também, né? Você aí, crente, pensa em qualquer membro de ministério de louvor famoso hoje em dia. Eles são pobres? Eles são os coitadinhos?
Só Porque vê eles muito. vivem da obra. No nosso Instagram, eu fiz inclusive um Reels lá falando sobre a nossa querida Fernanda Brum, em que ela disse que ela não é rica. Ela vive do trabalho que ela faz, ela vive do básico, do que ela precisa para viver. Faz 4 shows durante a semana e durante o mês e é o suficiente. Aí você vê as fotos da casa dela. Aí você vê as fotos da casa da nossa querida Cassiane. Só a porta daquela casa deve custar o valor de um carro popular. Só a porta da casa. E olha que carro popular hoje em dia tá caro. Tá caro, tá caro, tá caro. Quando eu era adolescente, teve um culto na igreja que eu pertencia, culto de jovens, e eles chamaram o Kleber Lucas, que é um cara maravilhoso, muito talentoso. Escreve músicas, assim, maravilhosas. Até eu, que não sou mais crente, gosto muito das músicas dele. Um cara super talentoso. E ele pregou. Ele não só cantou, mas ele pregou também. E aí, ele usou uma analogia pra dizer a diferença entre você ser o filho do rei, né? Filho de Deus, etc. E você ser só uma pessoa genérica. E essa analogia que ele fez foi no banco. Ele falou, olha, se você for um cliente normal do banco, você vai receber um atendimento normal. Um atendimento ali, você vai ter que enfrentar fila, o gerente que for te atender é um gerente que tá ali, né, disponível e tal. Agora, se você for um cliente Uniclass, é totalmente diferente o atendimento que você recebe. É numa outra sala, não é nem na mesma agência. E ele foi descrevendo as coisas, e eu falei, caralho, quão rico a pessoa tem que ser pra ela ter noção dessa diferença, pra ela conhecer o Uniclass, pra ela saber como que funciona esse tratamento diferenciado. E quando ele chegou nessa igreja, ele realmente recebeu um tratamento diferenciado. Uma sala inteira foi separada só pra ele. Mesa com frios, com frutas de diferentes sabores, sucos, não só pra ele, mas também pra banda dele, pra galera que levou ele, uma chiqueza inacreditável. Corta pra nós que estávamos lá atendendo, estávamos lá assistindo ao culto, né? E eu não era da matriz, porque isso aconteceu na matriz. Eu era de uma congregação. Teve que juntar todo mundo pra poder pagar um ônibus pra poder ir pra lá, todo mundo apertadinho nesse ônibus, né? E depois de terminar o culto, a gente foi de volta pra igreja. Uma igrejinha que mal iluminação tinha, que a parede não era emborçada. E boa parte dos adolescentes que estavam ali viviam de cesta básica. Aí eu te pergunto, o dinheiro dessa igreja, ele ia para essas pessoas mais necessitadas ou ia pro levita? Já sabe, você já respondeu a pergunta, né? Porque esses tipos de cantores que vão cantar em igrejas, eles não cobram barato, não. É de 60 mil pra cima. Pra cantar só vai lá cantar. Às vezes tem uns mais pobrezinhos que cobram uns 10 mil, uns 5 mil por show. E tipo assim, é 1 hora só que a pessoa fica. Que às vezes a pessoa só vem, canta e vai embora. Ela nem fica no culto inteiro, ela só vem, canta e vai embora. Uhum. E aí a gente corta pra essa história do nosso querido Asaf, que fez esse salmo maravilhoso, dizendo que ele era só um coitadinho. Porque, afinal de contas, ele tinha que viver da obra do Senhor. Aí eu vou ler uma parte desse salmo pra Dani ter uma noção do quanto que ele sofria. Tá bom, Dani? Uhum. Vamos ver aqui o quanto que ele sofria. Vou ler uma parte, no final a gente lê a parte final. Ele fala o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos se escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Difícil falar prosperidade. Porque eles não sofrem dores. São e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles são inchados de gordura. Transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E aí ele vai falando mais um monte de coisa sobre esses ímpios. Quem eram esses ímpios? Eram só pessoas que não eram israelitas, tá? Um belo dia ele só parou em frente ao templo e ficou vendo as pessoas lá andando e viu que os
Os ímpios se davam muito bem, eles estavam todos muito felizes, enquanto ele estava ali sofrendo. Existem alguns pregadores que acreditam que, na verdade, ele estava falando, inclusive, dos próprios israelitas. Daqueles israelitas que não vão ao culto, que não fazem os seus enfim, todas aquelas coisas. Sim. Mas qual que é o cerne dessa questão? Vamos considerar que, realmente, o pobre Asaf era um coitadinho, apesar dele ser o líder dos músicos. Ele realmente era, porque Davi ficava muito feliz com o trabalho dele, ele foi responsável por levar a arca de volta pro templo, então ele era ali o macacão da bola azul. Vamos dizer que ele era um pobrezinho coitado. Quem que era o culpado dele ser um pobrezinho coitado? Dele não poder acumular riqueza, dele não poder arrumar um outro trabalho, dele não poder procurar uma outra função. Porque cada tribo tinha uma função, cada tribo fazia uma coisa, né? Era tipo Jogos Vorazes. Cada tribo é responsável ali por um tipo de produção. E os levitas não podiam produzir nada. Quem que era o responsável por ter inventado essa lei, que proibia ele de fazer outra coisa? Quem que era o responsável por ele não estar ganhando o suficiente para ele se sentir feliz? Eram os ímpios? Deus? Deus é você? Eu não vou nem dizer que é Deus. Porque eu acho que o culpado real deveria ser quem? Davi, porra, que é o rei. Por que o rei não falou, vem cá, olha só, essa lei é de, 500 anos atrás, né? Vamos dar uma mudada nessa lei, nessa obrigatoriedade de, porque os levitas, eles não podem trabalhar, eles não podem correr atrás de outras coisas. Teve uma pregação que eu vi de um pastor, que hoje em dia ele é um distinto deputado federal, no qual ele disse que nesse momento em que Asaf escreveu esse texto, ele inclusive estava muito doente. E foi por isso que ele escreveu esse texto, por isso que ele ficou com tanta inveja dos ímpios, porque ele não poderia ter dinheiro para arcar com um tratamento médico para ele. E ele estava também muito chateado, porque ele tinha um trabalho muito pesado, um trabalho muito cansativo, um trabalho muito difícil, que é cantar na igreja, um trabalho realmente muito árduo, né? Mas ele era obrigado a viver naquilo ali, enquanto os ímpios podiam viver nas suas mansões, nas suas riquezas, nas suas roupas maravilhosas, entendeu? Ricos poderiam usar Gucci, poderiam usar Prada, poderiam usar as melhores roupas, enquanto ele só podia usar roupa usada. Mete essa, que era roupa usada, né? Mas ele só podia usar roupa usada, porque, coitadinho, ele era só um levita, né? Ele mandou esse caô. Só que quando você vai mergulhar na história, ou quando você vai analisar ela minimamente, você fala, mas ele tem livre-arbítrio. Ele poderia só não ser um invejoso. Ele poderia só não viver como um levita. Ele podia procurar fazer outra coisa, já que ele acha que é injusto o que ele tá vivendo, né? Mas não. Ele só fica ali e joga toda a culpa pra cima de Deus, assim. Falar, a culpa é tua, Deus, porque tá todo mundo muito bem, tá todo mundo vivendo felizão e eu tô aqui me fudendo. E é isso, porque o Asaf, ele prefere 1000 vezes falar do problema desses ímpios, se concentrar nele. E outra coisa muito horrorosa que tem nesse salmo é que ele diz que os ímpios vivem muito felizes. Eles não têm problemas, eles não têm dificuldade, a vida deles é muito alegre, tudo deles é sempre perfeito, enquanto ele tá ali sofrendo. Até aí, ok, porque é um invejoso achando que todo mundo é muito grama contente. Do vizinho é sempre mais verde, né? Exato, é um invejoso vendo aquilo ali, achando tudo bacana. Então, a princípio, o texto ele começa interessante, porque você fala, tá vendo como a inveja é ruim? Tá vendo como a inveja, ela te cega? Ela faz você ver a vida do outro como perfeita. Você não tá enxergando o todo, né? E, sinceramente, eu às vezes sinto isso, principalmente quando eu vejo essas blogueiras aí, essa galera aí que é muito bem de vida, eu fico, nossa, que felicidade, né, porra? Mas você sabe que essa galera aí também, ela faz isso de propósito, ela quer que as pessoas sintam inveja, sintam esse desejo de viver a vida que elas levam, né? Não, e tem outra coisa também muito importante. É isso que elas vendem, né? Pois é, e tem outra coisa também muito importante que os próprios crentes não observam, e às vezes a gente não observa. Essa galera que ficou muito rica sendo blogueira, ela não ficou rica sendo blogueira. Ela já era rica. Em maior parte, sim. Ela só aumentou absurdamente a fortuna que ela já tinha. Sim. Ou em alguma posição de privilégio ela já estava. Porque até aquela blogueira que começou muito pobre, muito, muito pobre,
e de repente ficou rica, ela já tá privilegiada por ela ter esse acesso. Ela tem acesso a esse celular, a essa internet, que fez com que ela chegasse lá em cima. Então, a gente vive muito nesse pensamento do se fulano conseguiu, eu também consigo. Não é bem por aí, não é bem dessa forma, porque talvez você não consiga mesmo. Ou talvez não seja tão fácil como parece que foi. Tem muita gente que gosta de dizer que é muito fácil você ficar rico no TikTok, é só você fazer uma dancinha. Aí a própria Vanessa Wolff fala, então vai lá você e faz a dancinha, pra ver se você consegue ficar rico também. Vai lá. E aí, quando a gente vai ver esses adolescentes que ficam ricos, é porque eles têm muito tempo disponível e uma internet excelente que faz com que eles consigam produzir esses conteúdos deles ficarem super ricos, né? É igual quando a gente vê, por exemplo... Quando eu citei, por exemplo, a Ana Paula Valadão. A gente vê a Ana Paula Valadão e fala, nossa, como é que ela é rica. Olha como que ela enriqueceu só com Diante do Trono. É que eu acho que também tem uma discussão de que as pessoas ligam também o fato de você ser privilegiado a uma coisa ruim. Uhum. Não necessariamente é uma coisa ruim, gente. Eu acho que, tenho certeza que as pessoas que não nasceram privilegiadas preferiam muito mais serem privilegiadas do que serem o que elas são. Uhum. Então... Tipo, quando a gente fala, fulano de tal, ele não conseguiu sozinho, ele é um privilegiado, não quer dizer que não existe um esforço, não existe alguma coisa, mas é que a pessoa já tinha essa facilidade. Ser privilegiado não necessariamente é ruim. Eu sou uma pessoa que foi muito privilegiada na minha vida, por exemplo, porque nasci numa família ótima, meus pais são classe média, eu tive recursos na minha vida, entendeu? Posso não ser extremamente rico hoje em dia, porque... Enfim, classe média também se foge pra caralho. Não é igual, mas eu tenho noção de que não é igual a uma classe pobre. Tipo, eu não sou pobre, eu não vim da periferia igual a Sarah. Não tive as experiências que a Sarah teve. Minha vida mesmo foi em escola de burguês, eu tenho total noção disso. E é isso, então, ser privilegiado não necessariamente é uma coisa negativa. É que hoje em dia, o título privilégio, né, você ser privilegiado é automaticamente ligado a uma coisa ruim. Não, e não é, mas a questão é, de maneira nenhuma você deve ver o privilégio como uma coisa pejorativa. Nesse ponto que a gente tá falando aqui, tá? Sim. Não deve ver de maneira pejorativa. Mas você não deve comparar a sua vida ao dessa pessoa. Ao das pessoas. Não significa que a vida dessa pessoa foi incrível, foi maravilhosa, foi super simples. Não foi. Foi fácil, Né? Ela tem as dificuldades dela, ela tem as demandas dela, o que torna difícil pra ela. Não é uma vida incrível. Mas não ache você que você vai ficar igual a ela. Que não vai rolar o mesmo caminho que ela trilhou pra você. Não entendeu? Não vai. Não vai, definitivamente não vai. E esse também foi um grande problema de Azaf, porque ele só ficou vendo essas vidas incríveis dessas pessoas, falando todo mundo feliz e eu não. Ai, poxa vida, como que todo mundo é feliz e eu não sou feliz e blá, 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 blá. Mas ele não enxergou que talvez ele só não estivesse sendo feliz e super, de boa ali, porque ele não fez nada a respeito pra mudar, sabe? Chegou um ponto que ele falou, eu fiquei com vontade até de me desviar por causa dessa vida ruim que eu tô vivendo. Então por que você não saiu dessa vida ruim? Mas aí é diferente por quê? Por que ele não saiu dessa vida ruim? Porque ele não podia. Ele era da tribo de Levi. Então ele não tem essa opção. Não existe essa opção pra alguém que é de Levi. Não existe. Se você acha que é uma merda o lugar que você tá, conforme-se. Porque esse é o lugar que você vai viver enquanto levita. É isso. Acabou. Mas o que acontece se ele só fosse embora? Ele teria que ir embora de Israel. Tá, entendi. Entendeu? Porque o povo de Israel não iria aceitar ele. Ia ter que mudar de cidade. Ia ter que sair do interior. Não, ele teria que sair do país. É muito pior. Opa. Ele teria que sair do país. Porque ele, enquanto levita, e não só um levita, mas ele era um levita que o rei gostava dele. O que identificava ele como levita? Ele tinha um símbolo na testa, uma tatuagem de Yakuza. O fato dele trabalhar pro rei... Mas o rei não é onipresente. Ele pode simplesmente mudar de lugar e falar que ele não é um levita. Ah, mas não é assim que funciona. Ai, meu Deus. Naquela cultura específica. Sem contar que, veja bem, ele nasceu naquilo ali. Era aquilo ali que ele conhece. Aquilo que ele sabe fazer. Né? É só o que ele sabe fazer. Não é como se ele pudesse deixar de ser um levita, deixar de ser um bardo, porque é isso que ele era, né? Deixar de ser um bardo e do nada eu vou virar um guerreiro. Claro que pode, oxe. No D&D você pode ser multiclasse. Porque é isso também, né? Você passa de nível, você escolhe o nível que você quer. Você quer mais um nível de bardo, você quer mais um nível de guerreiro. Não, mas não e é você pode ser multiclasse. Não. Não é assim que funciona. Se você nasceu levita, bardo você tem que ser. E acabou. Absurdo. Entendeu? No máximo, você pode ser um clérigo. Mas você vai ser um clérigo levita. Entendeu?
Porque, na verdade, inclusive, o bardo e o clérigo, eles estão andando juntos porque tá todo mundo no templo, né? Então, eles meio que... Até porque o Porra, Azaf... mas imagina que saco, tu tá lá tentando curar, querendo silêncio, se recuperando, e tem o cara com banjo tocando? Não, né? No Não. caso dele, ele tocava, era um... Ah, mas era tipo... Era um símbolo. Alaúde? É um tambor. Não, é tipo um tambor, um negócio de percussão, tá. Exato, ele tocava isso. E aí, ele não só tocava na igreja, né, lá no templo deles, mas também, tipo, quando... Ah, vou pra uma guerra. Aí eles iam lá, pra poder eles ganharem mais força, mais energia. Ele era um bardo mesmo, literalmente. Era isso que ele era. Mas fosse mais energia. Lançava um zololô ali, fazia umas magias. Não, o magia Lolô de quem faz é o inspiração. clérigo. O Lolô quem faz é o Não, mas clérigo. bardo também tem magia. O Lolô é magia de bardo. Sim, mas o Ololô mesmo é do clérigo, porra. Caralho. Que saco, ele não tá tocando nenhuma música. Mas enfim, ele não tinha como simplesmente sair dali. Não tinha como. Porque ele ia fazer o quê? Na hora que ele começasse a... O pessoal ia falar, porra, esse cara é foda, peraí, não. Na hora que ele começasse o quê, sabe? Na hora que ele fosse começar lá na musiquinha do Donkey Kong, cara, o pessoal ia falar, meu, não tem como. Aí eu falar, não, você vai ser então um cozinheiro. Ele ia queimar o arroz e eu falar, meu, não, né? Sai daqui. Não tem como, ele teria que sair. Ele teria que ir pra outro lugar. Ele teria que ir pra Babilônia. Entendeu? Não tem como. Até porque, pensa, ele era o queridinho do rei. Pensa todo o privilégio que ele tinha. O cara tava reclamando de barriga cheia. E ele não tava reparando. Só que aí, quando você é um crente e você lê esse texto, você fica tipo, putz, realmente, né, caralho. Você se identifica com a história de Azaf. Porque o que mais acontece quando você é crente são esses momentos em que você tá na merda, você tá fudido, e aí você olha o seu amigo que não é crente. E ele tá de boa. Quando eu conheci a Dani, eu era bem crente. Bem super crente, né? E aí, por muitas vezes eu passava por umas situações assim bem horrorosas, eu tava sofrendo, e aí a Dani falava, eu vou fazer um intercâmbio. Vou passar um tempo lá. E aí ela foi fazer o tal do intercâmbio dela. Momento Daniela babaca. Total. E aí ela voltou do intercâmbio dela, felizona. Nossa, foi uau! Mudou minha mente. Chegou um momento que eu nem sabia se eu devia falar como que falava determinada fala em português, porque eu até tava pensando em espanhol. E eu lá na merda, fudida. E aí, chegou um momento que eu falei, porra, olha como é que essas pessoas são felizes. E eles não são crentes, eles são ímpios. Cadê toda a vida de mordomia que falaram que eu iria viver por eu ser crente? Eu quero ser igual a essas pessoas aí, ó. Uma faz intercâmbio na puta que pariu, né? A outra consegue passar por uma faculdade federal que eu tava querendo passar mó tempão e eu não conseguia passar, e a outra conseguiu passar e ela não era crente. Que porra é essa? Entendeu? O outro fez duas, não uma, fez duas faculdades federais. Duas. Não uma, duas. E eu ficava, porra, um bando de ímpio, um bando de pecador. E eles estão se dando bem, enquanto eu tô aqui na merda. Tô aqui fudida. Porra, tive que trabalhar com telemarketing. Que coisa mais escrota essa vida. Aí aparece esse salmo. E aí eu falei, porra, é agora. Eu tava vendo, né, o DVD desse pastor que virou deputado, falando sobre esse texto, e eu falei, pronto, é agora que eu vou ouvir a resposta que eu precisava pro meu sofrimento, agora eu vou saber o que vai acontecer e o que eu devo fazer pra eu sair desse perrengue. Em momento nenhum, eu via todos os crentes riquíssimos, que vivem numa boa, numa mordomia do cacete, eu não via. Eu via os ímpios que viviam numa mordomia do cacete. Os crentes eu não via. A questão social por trás disso, eu não via. Eu só via a questão espiritual. Aí a gente vai para a segunda parte desse salmo maravilhoso, que traz a solução de todos os problemas. Lá vem. Vamos lá. Asaf diz: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então percebi o fim deles, os ímpios. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças à ruína.
Como caem em desolação no momento, ficam totalmente consumidos por terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Quando o seu espírito se amargura e sentia picadas no seu coração, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal perante a ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias com seu conselho e depois me receberás em sua glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu examinas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança em Deus para anunciar as suas obras. Essa é a solução. Confiar em Deus, é isso? Resumindo, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos. Você não tem que fazer nada, só confia em Deus que vai dar. Mas qual que é o consolo? Pelo menos vai pro céu. Esse bando de ímpio vai sofrer. Esse bando de ímpio vai se ferrar. Tipo assim, você tá vendo a vida deles incrível e maravilhosa, mas a vida deles não é incrível e maravilhosa. Sabe por quê? Porque você tem Deus pra te consolar. Eles não têm ninguém pra consolar eles. Oxe, claro que eu tenho. Eu tenho você. Ai, que lindo! Oh, meu Deus do Sul! O que eu acho mais engraçado nesse texto é que, tipo assim, ele me tirou o sutiã e calcinha e me deixou de sutiã e calcinha. Ele me tirou a inveja e me deixou com inveja. Porque, tipo assim, eu tava com inveja porque eu achava que a vida deles era perfeita e agora eu tô com inveja. Porque eu ainda tenho que ficar orando. E eles não. Eu continuo com inveja, porque assim, antes eu achava que a vida deles era boa, mas não é tão boa assim. Porque quando eles precisam ser consolados, eles não têm ninguém pra consolar eles. Mas eles têm que ser consolados, eles vão fazer um intercâmbio. Toda vez que eles precisam ser consolados, eles compram um PlayStation. Ei, não é verdade. Eu não tenho esse dinheiro, não. Toda vez que eles precisam ser consolados, eles vão lá e compram um Steam Deck. Foda, né? Eu preciso de consolo, eu vou pras Maldivas. Mas pelo menos eu tenho Deus. Eu queria ir pra Maldivas. Cadê essa parte do dinheiro que me esqueceram de me dar? É muito revoltante, cara, porque em momento nenhum, Asaf para pra se perguntar e percebe que ele tá na merda só porque ele precisa ser levita. Ele não pode sair dali, ele não pode ser outra coisa. Ele tem que ser aquilo ali. Ele não chega pra Davi e fala, ô, Davi, já que você gosta tanto de mim, pô, maneiro, né? Mas veja bem, será que eu posso ter umas férias? Tô a fim de dar uma passada ali no Egito, tirar uma foto nas pirâmides. Conversar com umas né? cocotas? Pois é, aproveitar enquanto as pirâmides ainda estão inteiras, né? Porque daqui a alguns anos elas vão estar tudo virar só o pó. Eu quero aproveitar agora. Rola? Será que finge nem vai ter cara mais. Será que eu posso escolher a mulher que eu vou casar? Porque, veja bem, essa lei, ela... 1000 anos atrás, né? Então, porra, não precisa mais eu seguir ela. Você não acha? Não, ele não faz isso. Ele não questiona o status quo. Ele não questiona onde ele tá. Ele só Mas fala. é que questionar não é de Deus, sabe? Não é. Está escrito na Bíblia, na palavra, é aquilo. Se o senhor idoso com insolação de 90 anos no meio do deserto escreveu uma lei, eu tenho que seguir ela até o final, até o fim da sua vida. 1000 anos depois, eu tenho que continuar seguindo E essa se lei. questionar demais, não vai pro céu também não, viu? Não vai pro céu. Não pode, não. Não adianta vai. falar, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ficar questionando... Que não vai pro céu, não. Então, o que você faz quando você tá com um problema muito grande e você não sabe como solucionar ele? Um problema muito maior do que você? Reprime. Você ora. Se você for crente em Jesus, você ora. A hora que melhora. Tem, inclusive, esse negócio nos carros. Hora que melhora. Eu tô chateada porque a minha amiga fez um intercâmbio no Peru. Hora que melhora. Eu tô chateada porque o meu amigo passou na UF, em medicina, primeiro lugar, e eu tô estudando há 6 anos e não consigo. Hora que melhora. Eu tô muito triste porque a minha mãe está com câncer. E ela sempre foi tão dedicada à obra do Senhor e de repente ela está com câncer. Hora que melhora.
Eu tô muito triste porque a minha mãe me expulsou de casa só porque eu gosto de beijar meninas e eu sou uma menina. Hora que melhora. Inclusive, hora que você se cura, né? Você para de beijar menina. Exatamente. Pare de beijar meninas. Hora que melhora. Porque aí a sua mãe vai te receber de volta na sua casa. Entendeu? Eu tô muito triste porque a minha mãe me expulsou de casa porque eu nasci homem e, na verdade, eu me identifico como mulher e eu quero viver a minha verdade. E a minha mãe me expulsou de casa. Primeiramente, seja homem. Segundamente, hora que melhora. E se tirarem só esse trechinho de contexto, sabe? Não tira não, gente, pelo amor de Deus. Aí vai falar, Sara Lopes, podcast EBD transfóbica. Uau! Não é nada disso, não é. Então, esse Salmo 73, ele me irrita por causa disso. É muito triste, entendeu? Davi ficava lá vivendo na vidinha maravilhosa dele. Fazia um monte de guerras, inclusive também porque Davi, ele não conseguiu construir o templo justamente por isso. Porque ele era muito obcecado por guerras. Ele fazia muita guerra. E aí Deus falou, você não vai fazer o templo não, porque, nossa, quanto sangue, meu Deus, quanto tempo. E Asaf ficava lá, igual os violinistas do Titanic, só tocando musiquinha. Galera morrendo, e é isso aí, porque é o que tem que ser. Davi tomava uma decisão idiota. Tá tudo bem. Davi casava com a trilionésima mulher. Vamos tocar a musiquinha aqui pra casar com essa trilionésima mulher. Uhul! Vamos lá. Davi faz um novo amigo. Fica feliz com esse novo amigo. E aí ele resolve fazer uma festa só pra esse novo amigo. Vamos tocar a musiquinha aqui. Tá meio esquisito esses caras aí se beijando, mas tudo bem. Tocar a musiquinha aqui. Uhul! É isso. Não vamos questionar. A Dani parece que vai explodir. Não vamos questionar. E aí, agora, pra finalizar essa nossa querida aula, vou cantar uma musiquinha pra vocês. Vamos aprender uma musiquinha. Tá pronta, Dani? Tô pronta. Se as coisas em você estão querendo sair, querido, não fique tenso. É só reprimir. Desligar. Apagar assim como um clique. É bem útil e muito chique. Isso é pra vocês aprenderem, tá? É assim que vocês lidam com seus problemas. Desliga. Hora que melhora. Foi isso que a gente aprendeu com a Asaf. Aprendeu, Mose? Aprendi, Mose. Tô orando já. Tá orando? Que é pra ver se some essa vergonha alheia de estar aqui só. Ô, gente, eu adoraria poder dizer pra vocês assistirem ao musical O Livro Mormon. Mas a Broadway tirou ele do ar. Que triste. Tirou. Muito triste. Mas procura, deve ter em algum lugar. Não tem, eu procurei. Procurei em todos os lugares. Não tem a versão brasileira do Livro Mormon. Não existe nada mais maravilhoso do que o Livro Mormon pra nós, ex-crentes. É muito bom, mas não tem. Depois, um dia, se vocês tiverem a oportunidade de um dia voltar pra internet, a gente avisa. Mas é legal demais, assistam sim. Essa música é maravilhosa. Maravilhosa. Desligar, apagar, assim como um clique. Tchau.